Pois bem, estou de volta então, e esse segundo tema que eu vou tratar é o namoro qualificado e união estável, uma diferenciação. Pois bem, primeiro eu gostaria de realizar traçar uma diferenciação entre o chamado namoro simples e o namoro qualificado, né? O namoro simples, ele é facilmente diferenciado da união estável porque ele não possui pelo menos um, né, ou vários dos requisitos necessários para a caracterização de uma união estável. Então, por exemplo, um namoro que não é contínuo, né, um namoro com muitas rupturas, um namoro sem essa extensão, né, de um lapso temporal. Então, também pode ser o não preenchimento de um dos requisitos e também um namoro quando ele não é público, quando ele é um namoro às escondidas, por exemplo, né? Podemos inclusive falar de um relacionamento aberto. Então, o preenchimento de todos esses requisitos, ou na verdade a falta dos requisitos da união estável, faz com que esse namoro ele seja caracterizado como um namoro simples. Já o namoro qualificado, por outro lado, ele preenche vários dos requisitos, né, exigidos para a constituição de uma união estável. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento que se prolonga no tempo, tenho um namoro que é contínuo, que é público, todos tomam conhecimento, né? Esses namorados pernoitam muitas vezes na casa um do outro, tem um relacionamento muito próximo com os familiares. Toda a sociedade enxerga aquelas pessoas como um casal. Então percebam que vários dos requisitos para o preenchimento de uma união estável também foram preenchidos aqui nesse namoro qualificado. Lembrando que tanto o namoro simples quanto o namoro qualificado não são considerados formas, né, modelos de entidades familiares. Dessa maneira, também não acarretam os direitos e os deveres decorrentes de uma entidade familiar, como, por exemplo, regime de bens, alimentos, pensão, partilhas e direitos sucessórios. Já a diferenciação entre namoro qualificado e união estável, como nós muitas vezes temos o preenchimento de vários dos requisitos objetivos da união estável estão presentes nesse namoro qualificado, o que de fato vai diferenciar se eu estou falando de um instituto que é um namoro qualificado ou um instituto que é uma entidade familiar, ou seja, uma união estável, será o elemento subjetivo, que é o animus família, a intenção de constituir família. Muitas vezes, essa intenção de constituir família também está presente, tanto no namoro qualificado quanto na união estável. Como que eu vou visualizar? Como que eu vou traçar, então, essa diferenciação? No namoro, essa intenção de constituir família dos namorados é uma intenção futura, não é uma intenção que eles já se reconhecem como uma entidade familiar naquele momento, no presente. Já na união estável, essa intenção de constituir família é algo do momento. Então, ou seja, os companheiros, eles já se reconhecem como uma entidade familiar. Eles não têm uma projeção para o futuro como ocorre no namoro qualificado. Em decorrência de toda essa confusão realizada, toda essa proximidade, né, entre os dois institutos, muitos namoros, né, após a sua ruptura, foram questionados no Poder Judiciário se de fato não seria uma união estável. E dessa maneira, então, careceria, né, de uma partilha de bens, direito a alimentos entre esses conviventes e tudo nesse sentido. Então surgiram decisões no sentido buscando essa diferenciação entre o namoro qualificado e a união estável. E quando então a falta desse ânimos família, né, da intenção de constituir família naquele momento, a maneira como esses namorados, essas pessoas se enxergam, né, como elas têm essa comunhão de vida, como elas têm essa assistência moral e material recíproca entre elas. Então, essa diferenciação que é realizada, e quando é identificado, então, que na verdade
falta esse elemento subjetivo, essa entidade é considerada apenas um namoro qualificado e não produz os seus efeitos jurídicos. Inclusive, entre as decisões que eu trago no roteiro, uma delas, que é a de 2015, né, do STJ, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio Belize, ele cita brilhantemente o trabalho dos professores Maluf, do professor Carlos e da professora Adriana, é um trabalho sobre essa diferenciação entre união estável e entre namoro qualificado. Como muitas vezes isso realmente é questionado judicialmente, começaram a surgir então os chamados contratos de namoro, né? Que o professor Zeno Veloso também destaca, que vem a ser uma declaração bilateral entre pessoas maiores, capazes, de boa fé, com liberdade, ou seja, sem pressões, né? Em que elas confessam que estão envolvidas em um relacionamento amoroso sem nenhuma intenção de constituir família. E esse namoro por si só não tem qualquer efeito de ordem patrimonial ou de conteúdo econômico. Então, esses contratos começaram a ser lavrados por escritura particular, escritura pública, e a validade desses contratos começou a ser questionada. Primeiro, esses contratos eles podem ser elaborados, né? Eles produzirão efeitos? Com relação ao primeiro questionamento, sim, esses contratos eles podem ser elaborados. Agora, se eles produzirão efeitos, né? Nem sempre. Por quê? Porque o artigo 1723 do Código Civil, que caracteriza a união estável, que traz então quais são os requisitos exigidos para o preenchimento de uma união estável, é considerado uma norma de ordem pública. Então, dessa maneira, as partes, né, os conviventes, eles não poderiam renunciar esses direitos, né? Não poderiam renunciar, na realidade, à constituição dessa união estável, né? Uma vez preenchidos os requisitos, então nós estaremos diante de uma entidade familiar formada pela união estável e caso exista esse contrato de namoro, ele não produzirá efeitos nesse sentido de negar a existência dessa entidade familiar. Mas isso, mais uma vez repito, não impede que esses contratos sejam confeccionados. Inclusive existe como se fosse uma solução, né, uma proposta para que seja inserida uma cláusula nesses contratos, que é uma cláusula de evolução. Então, se hoje essas pessoas de fato namoram e elas querem se resguardar perante esse instrumento, elas podem então inserir essa cláusula de evolução que futuramente, caso esse relacionamento seja transformado, né, ele preenche os requisitos de uma união estável e seja considerado uma união estável, as partes, então os conviventes, eles elegem determinado regime de bens. Então isso também é possível, também seria uma maneira de proteção desses então namorados e futuramente conviventes. Pois bem, então essas são as diferenciações entre namoro simples, namoro qualificado e união estável e a possibilidade da confecção de um contrato de namoro e também as decisões que nós temos a esse respeito. Dessa maneira eu encerro então a minha exposição, agradeço mais uma vez a paciência de todos e fico aberta então para debates, questionamentos e complementações por parte dos professores e também dos colegas. Até mais, um abraço!